E hoje, né, em especial, hoje nós vamos conversar aí sobre a avaliação dos exames laboratoriais, a suplementação, a otimização aí dos resultados para tratamento capilares. Gente, tratamento capilares está cada dia mais em alta. Então, antes nós tínhamos só homens se queixando, né, de problemas capilares, isso aí no passado, e hoje nós já temos homens, mulheres e cada vez mais jovens, né, reclamando aí de problemas capilares. Que seja a queda, que seja a fragilidade, que seja a dificuldade de crescimento. E isso antes era realmente pacientes mais adultos, né? Hoje nós estamos tendo adultos jovens com essas disfunções. Então é importante que nós, profissionais da estética, nós tenhamos aí muito conhecimento sobre essas questões para a gente conseguir conduzir o nosso paciente da melhor forma e também para que a gente seja assertivo na escolha do procedimento que a gente resolve a tratar, a trabalhar e conduzir com o nosso paciente. Que seja através da escolha de qual procedimento realizar, qual horário realizar, ou qual exame avaliar, qual suplementação. O importante é que você seja assertivo em relação a isso, tá? Então, a gente tem que pensar que todas as disfunções estéticas, elas são realmente sinalizadoras de que algo não está bem. E a queda de cabelo não seria diferente. Não somente a queda, tá, gente? A queda, né, o fio frágil, quebradiço, aquele cabelo que não cresce, aquele cabelo ralo, enfim. Tudo isso faz parte de uma sinalização do corpo para nos avisar que algo internamente não está bem. E os exames laboratoriais, eles conseguem nos contar o que dentro do organismo desse paciente não está em equilíbrio e que está causando aí essas quedas de cabelo. São inúmeras coisas que podem acontecer dentro de um corpo que faz com que esse corpo responda tendo aí problemas capilares. Dentro delas tem as mais comuns, que são os nutrientes. Quando esse paciente tem carências de nutrientes, seja ele pela própria carência da ingestão mesmo, ou seja, porque está com o intestino inflamado e não consegue absorver esses nutrientes, o reflexo disso vai ser a periferia, cabelo, pele e unhas danificados. Em especial hoje vamos conversar sobre o cabelo. Então, quando o paciente ele começa a ter problemas capilares, eu preciso de me alertar, assim, acender a luzinha amarela. Como que está aí a questão dos nutrientes deste paciente, né? Porque provavelmente existe uma grande chance desse paciente estar tendo aí algum problema de carência de alguns tipos de nutrientes. Aí, nós vamos pensar assim: é homem ou é mulher? Por quê? Porque se for homem, nós temos uma tendência maior para um tipo de investigação, que é o mais comum. O que é isso? A testosterona. Os homens, eles têm testosteronas mais elevadas do que as mulheres. E durante alguma fase da vida, os homens têm uma ativação maior da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que tem a capacidade de pegar essa testosterona e transformá-la em dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona, ela é uma testosterona mais ou menos aí umas 5 vezes mais potente. Mas isso não significa que o homem, por exemplo, vai ficar com mais ereção, mais tesão por causa dessa testosterona. Não, muito pelo contrário. Ela acaba ocupando alguns receptores, dentro deles receptores capilares, que fazem com que esse paciente comece a ter queda de cabelo. Então, em pacientes homens, eu preciso de começar a investigar como que está a quantidade de testosterona, como que está essa conversão. E caso eu veja nos exames que esse paciente está tendo muita conversão da testosterona em dihidrotestosterona, se eu não suplementar esse paciente para desativar a 5-alfa-redutase, esse paciente não vai ter uma resposta satisfatória no tratamento capilar. E você pode fazer uso do seu melhor intradermoterapia,
pode fazer uso do laser, você pode fazer associações, que se você não remover a causa, não resolver a causa, você não vai conseguir fazer com que esse paciente tenha uma resposta favorável. Aquelas mulheres, né, que a gente brinca que são mulheres masculinizadas, que são mulheres mais largas, que têm mais pelo, a voz um pouco mais grossa, essas mulheres, nós também precisamos investigar nessas mulheres como que está esses estrógenos, no caso a testosterona. Por quê? Porque ela também pode estar convertendo mais testosterona em dihidro. A testosterona, ele é um hormônio predominantemente masculino. O que é isso? É em maior concentração nos homens. Mas nós, mulheres, também temos esse hormônio. E se nós mulheres temos esse hormônio em maior concentração, e caso a gente tenha essa 5-alfa-redutase ativada, ela pode também fazer com que aumente a dihidrotestosterona nas mulheres. É menos comum do que em casos masculinos, mas pode acontecer. Então, quando que eu vou investigar, por exemplo, esses hormônios nas mulheres? Eu vou conversar, eu vou fazer toda uma pesquisa, eu vou olhar como que é o perfil dessa mulher, como que é o semblante, como que é a musculatura, como que é a voz, porque essas mulheres mais masculinizadas, mais largas, maiores, elas têm um perfil clássico. Então eu consigo saber se é o momento de investigar isso ou não, tá? Outro exame extremamente importante para queda de cabelo é o cortisol. Nós estamos vivendo uma era de pessoas estressadas, o mundo está estressado. Nós estamos cada vez mais vivendo uma correria, todo mundo muito agitado, com pressa, sem tempo para nada, comendo mal, fazendo tudo acelerado. E isso, consequentemente, ativa aí o aumento do nosso cortisol. Quando nós temos esse aumento desse cortisol, isso faz com que esse paciente tenha uma inflamação, evolua para uma inflamação crônica e, consequentemente, esse paciente vai apresentar quedas de cabelo devido ao estresse. E é muito importante, antes de dosar o cortisol desse paciente, que eu converse com o meu paciente, que eu faça uma boa anamnese. Por quê? Porque a partir daí eu vou ter uma ideia se eu devo ou não investigar esse exame. Porque os exames são muitos, existe uma infinidade de exames. Se eu for solicitar todos os exames para todas as pessoas, fica inviável financeiramente, tanto para o paciente quanto até para você solicitar e avaliar tudo isso. Então, nós precisamos de ser cada vez mais assertivos, direcionar a necessidade dos exames com o que o paciente está apresentando. Por isso que ter uma anamnese completa, bem investigada, é importante para que você possa direcionar essas questões aí de quais exames solicitar. Também não podemos esquecer, por hipótese alguma, em casos de problemas capilares, de investigar a nossa tireoide. Quando esse paciente apresenta distúrbios na tireoide, eu tenho distúrbios dos hormônios tireoidianos, consequentemente do T3 livre, que é um desses hormônios. O T3 livre, ele é um hormônio que todas as células do nosso corpo possuem receptores para conversar com esse hormônio. É ele que delega funções, é ele que administra a casa, é ele que organiza o corpo. Então, o T3 livre, ele é responsável também pela homeostase daquele organismo. Quando eu tenho deficiência, né, desses hormônios, em especial o T3 livre, esse paciente vai apresentar queda de cabelo. E nós estamos vivendo uma epidemia de pessoas que estão apresentando hipotiroidismo subclínico. Existe o hipo e o hiper. É mais comum o hipo, tá? Por isso que a gente fala com mais frequência no hipo. E tem uma população enorme com problemas na tireoide e às vezes nem sabe. Porque a tireoide, ela necessita de nutrientes essenciais para ela trabalhar. E quando esse paciente está em carência desses nutrientes, a tireoide não trabalha perfeitamente. Então, daí, a gente já começa a linkar as coisas e perceber que não dá para andar sozinho. Nós não conseguimos resolver uma disfunção estética se a gente não conseguir investigar a origem daquela disfunção estética. O que o corpo do paciente tem que está causando aquela queda de cabelo?
E aí eu não consigo também reparar, solucionar esse problema capilar do meu paciente se eu não for capaz de elaborar uma correta suplementação. Então, para que você trabalhe com a saúde integrativa, com a estética integrativa, é necessário você entender que o corpo, ele é único e que é como se fosse um quebra-cabeça, as peças são interligadas e que a periferia, cabelo, pele e unha, é um reflexo de como está o nosso interior. E nós somos profissionais da estética e a nossa matéria-prima de trabalho é as periferias, cabelo, pele, né? Se a gente não conseguir identificar o que está causando aquela disfunção estética do nosso paciente, nós não seremos assertivos em elaborar um procedimento estético que dê resultado. Então, para você parar de ficar perdendo tempo realizando procedimentos que não têm efeito, ou aquele paciente que às vezes responde bem, depois para de responder, ou aqueles pacientes que nem mesmo começa a ter um efeito, um resultado ao seu estímulo estético, você precisa antes entender o que está por trás dessa disfunção estética. O que está acontecendo? E você só consegue fazer isso dominando os exames laboratoriais, avaliados, claro, de acordo com os valores ideais. E você só consegue solucionar isso através de uma correta suplementação. Então, se você quer ser um profissional diferenciado, de destaque e que entrega, sim, bons resultados, não tem como, não tem para onde fugir. Você vai precisar entender dos exames laboratoriais e você vai precisar ser capaz de executar com excelência uma suplementação individualizada para o seu paciente. A suplementação, ela é maravilhosa. O corpo, ele responde muito bem a uma suplementação. E responde muito bem e muito rápido. Ele costuma dar sinais aí de melhora já logo em 15 dias. Com um mês, o paciente está super bem. Com 2, então, ele está maravilhoso. Portanto, para que eu consiga elaborar uma suplementação assertiva para esse paciente, eu preciso entender as reais carências desse paciente. Então, dá para a gente pensar em uma suplementação aí à la carte para esse paciente. Por quê? Porque cada corpo tem as suas carências, cada corpo tem as suas necessidades. Então, quando você pega, por exemplo, uma apostila pronta, o paciente está com queda de cabelo, suplementa isso, isso, isso. O paciente está com celulite, suplementa isso, isso, isso. Gente, isso não serve, porque novamente você está partindo do princípio que todos os corpos são iguais. E isso não é uma verdade, tá? Então a gente precisa primeiro identificar as reais necessidades desse paciente, tá bom?